Boa noite! Bem-vindos à 48ª Tertúlia da Astrolusofonia. Uma data muito especial, não é, Luís? Porque Oh, celebramos o nosso quarto aniversário. além do ano novo astrológico, fazemos o nosso quarto aniversário, exatamente. Ah, Boa noite. Parabéns a todos vossos, que é por vocês que estamos aqui presentes e obrigado por acreditar neste projeto. Já vai 4 anos nisto, Alexandra. é verdade, passou Toda- num e instante. quando começámos isto, pensávamos assim, quanto tempo é que nós vamos durar sempre com um astrólogo diferente todas as vezes? E agora só É digo, a prova que há imensos astrólogos no mundo, Luís, e que falam português, não e é? falamos português. Luís, que venham muitos, não é? Podemos depois repetir, não é? Não tem problema repetir o astrólogo. É Passado bom. 8 anos, já é É, uma nova matéria. E há muita coisa para a nossa convidada, a Bé, da Maga Holística, falar, não é? é bom, é bom. Então eu vou só aqui dar as regras melhor. Primeiro, Sim. se você tiver, por exemplo, no YouTube a nos ver, lembre-se de ser membro também. Portanto, já agora, se quiser fazer parte desta comunidade, é só mandar o e-mail para astrolosofonia.gmail.com e dizer eu quero ser membro. Olá, ou é simpaticamente ou não, e eu quero ser membro. E venham para aqui, que as estruturas são super divertidas. A primeira parte fica aqui no YouTube, podes ir ver todas as que estão cá, mas a parte privada, que é a parte muitas vezes a mais engraçada, fica só para quem é membro. Portanto, não percas. Mas pronto. Ora, quem está aqui presente, muito boa noite. Lembrem-se de ter o microfone fechado para a apresentação da BE se correr sem nenhuma interrupção. Mas se tiverem perguntas, deixem na caixinha do comentário, aumentem o vosso nome. Mas esta sessão está sendo gravada, mas vai para o YouTube só a primeira parte e ninguém vai aparecer que está aqui presente. É só eu, hoje com a minha voz sexy, a Alexandra e a Bé. Portanto, e isto vai ser publicado, estás a ver isto, mas nós só publicamos uma semana depois que estaremos ao vivo. Portanto, se queres saber antecipadamente, vem para cá primeiro. Seja como for, Alexandra, podes apresentar hoje a nossa, Ilustre convidada. exatamente, a ilustre convidada. Então, ela é a Bernadette, mais conhecida por Maga Holística. Eu vou aqui ler as minhas cábulas, apesar de não ir ler tudo, não é? É só um bocadinho. É Então, muito bom. ela é aquariana, com ascendente em gêmeos. Preparem-se, não sei como é que ela vai aguentar só 30 minutos, Luís. E Virgem, vai ser tudo perfeitinho, tudo mastigado, tudo ali. Não há ninguém que possa ter criticado mais do que ela para preparar esta apresentação. Alentejana, É aqui ao pé de mim. licenciada. Hã? Fica ao pé de mim. Fica ao pé de ti, de Beja. Alentejana de Beja, licenciada em Ciências Sociais, mestrada em Psicologia, formação em imensas áreas, obviamente Uhum. astrologia psicológica, evolutiva, tarot, terapêutico, numerologia, meditação, teta healing, radiestesia, psicologia positiva e olha, eu não vou ler mais Ui. nada porque isto não acaba mais e nós queremos é começar e saber tudo sobre este tema que diz para a gente largar o controlo, não é? Vamos embora nesta jornada. Bem, obrigada por teres aceito o nosso convite. Muito Estamos muito obrigado. felizes de ter aqui connosco. O tempo é todo teu e vamos lá saber o que é isto de travessia astrológica que te convida à entrega. Ficou toda a gente super Uhum. curiosa, é verdade? Então, muito obrigada por estarem desse lado. Deixem-me só aqui configurar a partilha, apresentar aqui. Isto de fazer estas coisas em Mercúrio retrógrado é preciso ter Pois é, coragem. mas nós fazemos sempre a primeira quinta de cada mês. Oh, Paulo Luís, realmente, se calhar devíamos ter marcado para a semana. Não, mas está Vamos ver tudo se corre bem, tudo vai bem. correr bem. Se não correr, faz parte, já sabemos, não é? Ninguém fica triste nem chateado. Então, vamos lá que eu gosto de configurar isto Ai, que para, giro! Faz lá isso, fica giro. para não ficar com a minha Aham. cara tão pequenina que eu acho que dou aqui uma graça a isto. Pois, vais ficar pequenina, não é? Na imagem depois. E então, assim nós conseguimos aqui. Estamos bem assim? Ainda não apareceu. Ai, espera. Paciência porque vai valer a pena, garanto. Ah, não tive a vossa cara. Cidália, Sandra, Vera. Agora já deu. Olhem assim, a coisa assim está Uhul! bem? Está lindo, está maravilhoso. Perfeito. Pronto.
Então, este será o tema daquilo que vos trago hoje. E lá está, a apresentação sobre mim foi curta, e então eu quero vos falar um bocadinho também como é que eu cheguei até aqui. Eu cresci na religião católica, eu nasci na espiritualidade e na fé, e a determinada altura, na crise de identidade em plena adolescência, tive um problema com o padre da minha paróquia, aquele que eu via como o meu guia, o meu mentor, e isso fez-me desacreditar em tudo aquilo que tinham sido as minhas fundações. Eu costumo dizer que eu já estava habituada a olhar para o céu, não é? Era lá que morava aquilo em que eu acreditava. Que era Deus, que era Jesus, que era tudo aquilo. E de repente, ter visto tudo isto cair por terra foi muito duro. E dentro da parte do catolicismo, qual é aquilo que é mais permitido? Obviamente que é a astrologia. A malta é católica, mas vai ler o signo à mesma, e isto de alguma forma é um profano que faz parte da nossa cultura. Então, essa foi a primeira janela e a primeira entrada para a astrologia, isto já há mais de 20 anos, e lá está. Eu surpreendi-me quando disseram que eu era a 48ª astróloga. Eu não me considero astróloga, porque eu sinto que é um universo tão vasto quanto o universo, e a nossa carta natal e toda a informação que a gente consegue tirar do céu, e ao conhecer outros autores e ao conhecer outras abordagens, outros colegas, nós acabamos por ver que a nossa visão, por muito estudo, por muito tudo, ela acaba por ser imensamente pequena. Então, apesar de eu, nas minhas consultas terapêuticas, não abdicar de ter um mapa natal ao lado, porque ele me dá pistas muito grandes até sobre aquilo que a pessoa está a viver naquele momento, eu não me considero uma astróloga. Então, para mim, é muito lisonjeante estar aqui. Eu sou uma observadora e uma amante do céu, e esse é o meu papel. E, sobretudo, trazer a astrologia para a mortalidade, porque eu acho que a astrologia precisa de mortalidade e os mortais precisam da astrologia. Tal como para mim foi uma lufada de ar fresco, eu acredito que para qualquer pessoa. Porque a astrologia, ela é cíclica. Então, nós, ao sabermos interpretar e ao perceber determinadas coisas, mesmo que estejamos num aperto muito grande, é como sairmos de casa e termos um espelho em que nos conseguimos olhar e ver que estamos despenteados, ou que precisamos de um retoque, ou precisamente onde é que temos que melhorar, ah, para poder continuar o nosso caminho. E em situações desafiantes, olhar para os trânsitos, olhar para o mapa natal, ajuda-nos a perceber que aquilo vai passar. Esperar os momentos bons, estarmos preparados para eles, porque eles também passam, e se nos soubermos agarrar, passam ao lado, e nos momentos menos bons, mais desafiantes, sabermos também que eles vão passar. Então é assim que eu venho aqui parar, como esta observadora do céu, que continua a olhar lá para cima, já com as pazes feitas com a grande guerreira que tive durante um período, mas foi também graças a essa crise de fé que eu, de alguma forma, consegui expandir a minha visão sobre tudo isto. Antes de adentrarmos no próprio tema, eu quero vos fazer uma breve introdução para que consigamos compreender. Eu não sei qual é o vosso nível de entendimento, mas presumo que hajam aqui pessoas que já estão há 48 sessões, então são super experts, não é? Mas fazer aqui uma breve introdução ao tema para a gente perceber do que é que estamos a falar, sem ser demasiado seca. Se faz favor, se tiverem dúvidas, ponham as vossas perguntas, mesmo que no final depois não as queiram expor. Alguém mas há de trazer, o Luís provavelmente não, está sem voz, mas a Alexandra traz umas perguntas e serão muito bem-vindas, e dentro daquilo que eu puder esclarecer ou acrescentar, é maravilhoso. Então, como é que este tema surge e porquê é que estamos a falar dele? Falamos dele precisamente por uma mudança que se deu no início deste ano. 2025 é um ano muito importante em termos de movimentos no céu. Vamos ter uma série de coisas que nunca aconteceram nas nossas vidas e que não vão voltar a acontecer. Somos nós os primeiros a experienciar, e nesta encadernação seremos os últimos. Eu digo que 2025 é um teaser de 2026,
e de alguma forma, porque vamos ter algumas coisas que acontecem, depois voltam para trás, dão-nos ali um timingzinho, e em 2026 entram em forte, e uma dessas mudanças, esta será permanente, até que termine, será a mudança dos eixos. Estes eixos nodais, eles não são planetas, são pontos, são calculados matematicamente com base aqui na órbita da Lua e no aparente movimento do Sol em redor da Terra. Nós sabemos que o Sol não gira em redor da Terra, né? Então é o aparente, é a elíptica. Então, quando a Lua se move de norte para sul, ela marca um ponto que será então o nó do norte, e quando ela se está a mover sul para norte, o nó de norte, desculpem, o nó de sul, quando ela se está a mover de sul para norte, este cruzamento entre os dois movimentos, o aparente do Sol e o movimento da Lua, vai marcar este nó do norte. Estes nodos, eles, de alguma forma, eles estão ligados àquele que é o nosso caminho evolutivo, chamam-se os nodos da Lua. Então, de alguma forma, eles falam de tudo aquilo que está associado com a Lua, não é? A Lua das emoções, do instinto, da memória, dos vínculos e de muitos padrões emocionais que são inconscientes. Então, quando falamos de eclipse e de nodos lunares, estamos a falar aqui de processos que tocam camadas mais sensíveis e mais profundas de quem somos e de quem estamos neste momento. Então, temos aqui o nosso nó do sul, que de alguma forma era chamado cauda do dragão. Temos aqui outros nomes, e que nos fala aqui de experiências passadas, como que formas de fazer as coisas que afetam o nosso comportamento, como que automatismos que nós já temos. E depois temos o nó do norte, que é a cabeça do dragão, que será um novo campo de aprendizagem, algo que nós vamos ter de integrar no caminho para evoluirmos, não é? Como se fosse o chamado à aprendizagem. Trouxe-vos aqui uma imagem maravilhosa e que explica aqui porque é que se chamava cabeça e cauda do dragão, porque realmente na antiguidade acreditava-se que quando acontecia um eclipse era o dragão que comia uma das luminárias, ou a lua ou o sol. Então, daí este nome de cabeça e cauda do dragão. Então, agora quero-vos trazer duas visões desta coisa dos nodos e dos eclipses que estão associados aos nodos, uma vez que eles acontecem precisamente nos eixos em que estão os nodos, não é? Então, se o nó do norte está num determinado signo e o nó do sul está noutro signo, tudo o que for eclipses durante aquele período tendem a acontecer num destes dois signos, apontando este direcionamento. Vamos então à visão da astrologia tradicional do que é que seria esta coisa. Trouxe-vos aqui uma definição do William Lilly. A definição não é dele, aliás, ele, neste livro, ele invoca Guido Bonatti, que é um italiano do século XIII, salvo erro, em que diz que a cauda do dragão, ou seja, o nó do sul, é feminina. Por natureza, quando unida aos maléficos da astrologia tradicional, Saturno e Marte, a sua malícia vê-se duplicada ou triplicada, ou extremamente aumentada. Manifesta-se em disputas, distúrbios e grande controvérsia. Já o nodo norte, a cabeça de dragão, teria aqui uma natureza masculina, de Vênus e de Júpiter, e quando unida aos maléficos Saturno e Marte, cresce a sua malignidade. Quando unida aos bons, aumenta os benefícios prometidos por ele. Já a astrologia moderna traz-nos aqui uma visão um bocadinho mais
conectada com algo não tão fatídico, não é? A astrologia moderna, a psicológica, evolutiva, a humanista, ela acaba por ter esta visão não tão fatídica e distancia-se aqui um bocadinho da abordagem mais fatalista da astrologia medieval, não é? Então, aqui não é visto o Norte Sul apenas ou mais como um maléfico, nem como um símbolo de perdas ou quedas ou de conflitos, mas como um ponto de origem, como se fosse o sítio de onde viemos, onde temos memórias kármicas, dons que trazemos de outras encadernações, padrões com os quais nascemos e que de alguma forma se podem tornar limitantes se nós permanecermos estagnados nesses padrões e nessas formas de operar. Então, é assim que se vê o nodo sul. Já o nodo norte não tem a ver com o ser benéfico, com a expansão material, mas sobretudo como um ponto de crescimento e de evolução da alma, como algo que fizesse parte da jornada que nós temos que transitar e que nos vai ajudar a preparar-nos para evoluirmos realmente da melhor forma. Então, temos aqui a astrologia tradicional como influências benéficas ou maléficas e a astrologia moderna associando mais a heranças kármicas, heranças genéticas e ao nosso caminho evolutivo. Estes nodos, eles são maravilhosos porque eles funcionam sempre em polaridade oposta, ou seja, no signo oposto. E isso traz à tona um eixo de tensão. Nós costumamos dizer que vivemos numa realidade dual, não é? Em que existe o branco e o preto. E o grande desafio é combinar estas duas coisas. E tudo aquilo que se passa com estes nodos tem sempre muito a ver com isso. Que nós temos a cabeça num determinado signo e a cauda sempre no oposto, complementar. Então, isto faz aqui um jogo entre os dois extremos, trazendo-nos aquilo que nós precisamos de aprender, de integrar e de alguma forma deixar para trás, não é? Então, cada eixo vai tocar um tema daquela que é a nossa vida humana, não é? A individualidade e a parceria, o controlo ou a entrega, o corpo ou o espírito, a razão ou a fé. Então, o desafio não é escolher um lado e rejeitar o outro. O verdadeiro caminho está aqui precisamente em equilibrar estas polaridades, sair do excesso de passado, que é onde está o nó do sul, e avançar de alguma forma, com alguma coragem, integrando todas aquelas que serão os novos modos operandis apontados pelo nó do norte, não é? Então, é isto que os nodos, de alguma forma, mesmo que não toquem em nenhum ponto concreto do nosso mapa natal, eles acabam por apontar. E eu costumo dizer, tudo bem que os eclipses muitas das vezes acabam por ser muito mais visíveis na sociedade e a nível coletivo, os nodos eles estão muito associados a esta evolução coletiva. Mas o coletivo não somos mais do que uma série de nós, não é? De indivíduos que compõem este todo. Então, a nossa adaptação em termos de consciência, em termos de atitude, em termos de postura com a vida, se for ressonante com aquilo que está a ser pedido em contexto coletivo, acaba por, de alguma forma, ajudar no processo evolutivo. E para vos mostrar isto, eu trouxe aqui um exemplo associado ao eixo que acabámos de deixar para trás, não é? Tivemos recentemente o último eclipse, já com os eixos em Peixes e Virgem, mas tivemos o último eclipse aqui em Carneiro, que foi precisamente a série de eclipses que nos acompanhou desde 2013. Então, eu vou-vos dar aqui um exemplo, primeiramente, precisamente com esses dois eixos. Então,
Uma pessoa, por exemplo, que nasceu com o nó de sul em carneiro, aquelas que são as suas condutas automáticas têm a ver com a impulsividade, com as características às vezes sombrias de carneiro, não é? Impulsividade, a agressividade, o individualismo, a irritabilidade. E aquilo que ela vai precisar trazer é precisamente as características de balança, incorporar o outro, ter uma atitude mais passiva, ponderar mais antes de atuar. Já se for o oposto, ou seja, o nó de sul em balança, vamos estar per- perante uma pessoa que a tendência natural e sem esforço, ou seja, o automático dessa pessoa, é colocar os sapatos dos outros, é evitar o conflito a qualquer custo, e aquilo que vai necessitar é precisamente as características de carneiro e ter mais em conta aquela que é a sua própria vontade e aprender-se a afirmar, eventualmente até de uma forma um bocadinho mais agressiva. E aqui vêm algumas perguntas que eu preparei para vos desinquietar e, de alguma forma, trazer a percepção de que isto nos toca um bocadinho a todos. Então, os nodos, eles movem-se no sentido do relógio, os planetas, à partida, quando não estão retrógrados, movem-se no sentido anti-horário, né? Ao contrário dos ponteiros do relógio, os nodos, eles movem-se no sentido do ponteiro do relógio. E 18 em 18 anos, eles voltam precisamente ao sítio onde estavam, onde nascemos. De 9 em 9 anos, voltam ao sítio oposto. Então, nós olharmos para aquilo que aconteceu na nossa vida há 18 anos atrás ou há 9 anos atrás, vai nos dar pistas sobre o tipo de acontecimentos que, de alguma forma, poderá acontecer. Normalmente mudam os personagens, os cenários mantêm-se, a nossa percepção também se mantém. Isto é como aos jogos do Super Mario do computador, né? A gente vai crescendo, vai ficando mais forte e cada vez o inimigo vai ficando maior e os desafios são maiores. Então, em termos de caminho evolutivo acontece também isso, não é? Nós não vivemos exatamente no mesmo nível de consciência. Às vezes as coisas aparecem mais camufladas, dão-nos mais trabalho a perceber, e é aí que a astrologia entra, porque ela, lá está, é aquele espelho onde a gente pode olhar e dizer: aham, então é isto que eu tenho que fazer, é isto que me estás a mostrar, é este pedacinho de cabelo está despenteado e que eu tenho precisamente de ajustar para estar no meu melhor. Eu hoje estou toda descabelada, portanto, olhem, é o que há. Então, quando há aqui o retorno dos nodos, normalmente há grandes mudanças estruturais na nossa vida, né? E mesmo que os nodos lunares não ativem diretamente nada no nosso mapa natal, eles estão a acontecer numa casa, eles estão a acontecer numa área e a energia coletiva, ela muda. E nós, obviamente, fazemos parte do coletivo, não somos ermitas. Então, por arrasto, acabamos por ser convidados também a fazer essas mudanças. Os eclipses, eles acabam por acontecer aqui um bocadinho como catalisadores e como aceleradores dessas mudanças. Mas, de uma forma geral, enquanto os nodos estão lá, vamos estar convidados constantemente de uma forma ou de outra, a fazer determinados ajustes no nosso comportamento para largar determinado tipo de coisas e integrar outras. Perguntas de milhões. E gostava de vos ver no chat a responder, porque isto é uma palestra, mas eu não gosto de falar sozinha. Então, nos últimos meses, e falo-vos desde 2013, em que situações na vossa vida foram desafiadas a escolherem-se, mesmo que isso implicasse desagradar alguém? Onde foram chamadas a agir com coragem e deixar de esperar a aprovação ou validação do outro? Houve de alguma forma um sentimento de ser pressionada a abandonar a falsa sensação de paz para imporem a vossa verdade em alguma área da nossa vida? Tornaram-se mais
conscientes dos padrões de codependência e evitamento de conflito. Sim, É verdade, podem abrir o microfone, sim! Ah, precisaram fazer algo por vocês sem pedir licença, porque sabiam que se pedissem licença, a outra pessoa não ia concordar e isso seria cortar-vos as pernas. Aprenderam sobre equilibrar o vosso espaço e o espaço dos outros. Dizer sim para vocês, ainda que tivessem que dizer que não ao outro. Foram chamados a sair de uma relação, parceria ou acordo onde já não cabiam. Então, isto foi precisamente o paradigma coletivo e se calhar nem todos nós temos pontos. Eu, no meu caso, carneiro, abençoado, está na minha casa 11. E eu digo-vos, nestes 3 anos, em termos de parcerias, de amizades, de pessoas que estavam ao meu lado, eu fui convidada, de forma às vezes menos simpática e mais bruta, a impor a minha verdade. E houve pessoas que se perderam pelo caminho. Houve outras que não. Criámos uma nova dinâmica de relação. Mas ainda assim, o que estava aqui em questão era precisamente estas características de carneiro. De nós adotarmos esta coragem de ser e de estar. Então, de alguma forma, mesmo sem nenhum planeta, sem ser um retorno nodal, eu sinto e acredito, e também enquanto terapeuta, a quantidade de assuntos semelhantes que me vieram durante este período. Porque, a nível coletivo, nós acabamos por receber este convite. Então, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e o nosso eixo acabou de mudar no início de janeiro, assumindo a posição Peixes Virgem. Então, este novo eixo, ele vai nos convidar a navegar entre os dois extremos destas duas energias opostas e complementares. Então, cada uma destas polaridades é, na verdade, um espelho da forma como vivemos ou sobrevivemos. E vamos ter aqui um confronto entre a análise e a intuição, vamos ser chamados a confiar muito mais nos sinais subtis, naquela percepção que não vem da lógica, mas sim da escuta interna. A mente analítica, ela sim é importante, mas vai ter de ser integrada com a nossa intuição. Vamos ter que confiar muito mais, soltar o controle, deixar de tentar agarrar tudo, planear tudo, que tudo saia certinho e direitinho, ah, e aceitar que há momentos para agir, mas também há momentos em que temos que deixar fluir porque não está nas nossas mãos. E vão haver muitas situações que nós vamos sentir se tivermos esta necessidade de controle, pobre da minha lua, se tivermos esta necessidade de controle constante, nós vamos acabar por transbordar e por nos sentir muito desconfortáveis. Então, olhar para o céu e dizer assim: ok, os deuses estão-me a dizer é para confiar, portanto, olha, eu vou confiar. Isto ajuda-nos imenso, não é? Então, trazer esta aceitação versus o perfeccionismo, perceber que o feito ganha sempre ao que fica por fazer, e muitas das vezes nós a tentarmos ser perfeitinhos acabamos por não fazer. Então, aceitar a imperfeição como algo que está em processo, algo que foi espontâneo, algo que foi fluido e que por isso tem valor, e a confiança no fluxo versus aquele que será o planeamento mais rígido. Este eixo é também chamado o eixo da saúde, e uma vez que Virgem está aqui associada à organização, aos hábitos, à rotina, ao cuidado com o corpo físico, à higiene.
àquela que é a nossa vida prática, tudo aquilo que são as integrantes cotidianas, as dietas, a ida ao ginásio, tudo isso tem a ver com virgem quando o metemos de uma forma disciplinada. E peixes fala-nos daquele fluxo, não é? Do descanso, do sono, muito conectado com o mundo onírico, com a energia subtil, com o mergulho profundo no invisível, que de alguma forma se conectam muito também com o nosso bem-estar. Então, aqui o grande desafio vai ser precisamente podermos viver uma rotina, mas que esta rotina ela tenha alma, não uma rotina rígida, robótica e matemática, mas uma rotina conectada e que nos nutre não só enquanto templo físico, mas enquanto templo que tem outras coisas lá dentro que o compõem, não é? Nomeadamente uma alma, um propósito, um sentir e uma conexão divina. Então, vamos ter peixes aqui a chamar-nos, a abrir-nos à intuição, à aceitação do mistério, ao deixar fluir, ao confiar e ao suavizar. E Virgem vai nos dizer: vamos largar um bocadinho a obsessão pelo controle. Se faz favor, continuem com travões no carro, isto não é para cortarem o cabo do travão, mas é simplesmente para dizer: ok, realmente eu não controlo tudo e há alturas que eu tenho que entregar e simplesmente deixar-me ir. Olha, é um bocadinho quando somos apanhados no mar, naqueles fluxos em que o melhor que fazemos é precisamente boiar, que é boiar, que nós somos levados para fora daquela corrente Remoinho. e de remoinho Uhum. Sim. e que, obrigada, Luís, e que depois conseguimos realmente a nadar, voltar para a margem, porque se nós estivermos a tentar lutar contra a força daquele remoinho, nós acabamos por nos cansar, ficar exaustos e não sair do mesmo sítio. Então, Virgem vai nos dizer precisamente isto: larga a obsessão pelo controlo, larga a crítica excessiva, larga a expectativa de que tudo tem que ser perfeito e aceita o fluxo. Então, nem só produtividade, nem só meditação, mas uma vida com propósito, cuidado e alma, que é a palavra-chave aqui de peixe. Perguntas para o caminho. Será que tento controlar tudo, mesmo aquilo que não depende de mim? Se depender de nós, é bom ter algum nível de controle. Por exemplo, eu pedi que toda a gente desligasse a internet, depende de mim, eu sou dona da casa, portanto quem manda aqui sou eu, mas, epá, se o satélite lhe der uma coisinha, se aqui deixar de fazer a conexão, isso já não depende de mim. Então eu querer controlar e ficar aqui obcecada por uma coisa que me transcende e que não está nas minhas mãos, isto vai realmente trazer-nos aqui um peso muito grande. E agora, a propósito disto, e levando isto um bocadinho mais longe, tentem observar uma coisa. Todas, todas as situações de conflito na nossa vida, na verdade, são uma tentativa de controle. Porque nós entramos em conflito porque queremos que o outro faça aquilo que a gente quer que ele faça. Mas o pior é que, na verdade, nós nem queremos isto. E imaginem-se vocês com um namorado, com uma namorada, com um parceiro, com uma parceira, que fizesse tudo o que vocês querem. Onde é que vamos comer? Onde tu quiseres, meu amor. Então, e o que é que gostas mais? Eu gosto do que tu gostares. Nós aborrecíamos, ou seja, nós nem queremos que a pessoa faça tudo o que nós queremos. Mas a verdade é que entramos em conflito muitas das vezes precisamente com o desejo de controlar. Então, isto vai ser um dos grandes conflitos. Ai, consigo confiar mais no processo da vida. Consigo confiar realmente no processo da vida ou continuo a exigir garantias antes de me entregar? E eu, em contexto terapêutico, apanho muito isto. Ai, mas eu preciso de saber se ele é pessoa para mim. Às vezes é a pessoa que nos vai preparar para nós encontrarmos a pessoa que é pessoa para nós.
não é? Nós temos que passar pela escola primária para ir para o segundo ciclo. Nós temos que passar por uma série de aprendizagens até chegarmos à universidade. Então, porque é que em termos de relações, por exemplo, de trabalhos, nós não temos que passar por uma série de processos para estarmos prontos? Então, acreditar e apaixonar-nos realmente por este processo que é a vida. Coloco-me excessivamente ao serviço dos outros, em detrimento do meu descanso, da minha energia, do meu sentir. Sim, porque virgem, para ser perfeita, para se sentir valorizada, muitas das vezes se põe de lado e cuida, 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 cuida. Peixes, embora seja muito sensível e muito empático, ai, ele está naquele mar, portanto, facilmente ele se distrai com outra coisa qualquer e não se dedica tanto ao outro. Porquê? Porque ele também é outro, ele faz parte. Então, há aqui há uma mistura muito maior e há uma percepção, ainda que de forma mais dispersa, de que ele também faz parte deste conjunto. Confundo. E esta, ai, é tão nossa deste momento. Confundo produtividade com valor pessoal. Se eu não produzo, eu não valho nada. Acredito naquilo que não consigo explicar. Estou a dar espaço para o invisível, para o simbólico e para o sensível na minha rotina. Então, com base nestas perguntas, é realmente aquilo que eu vos quero deixar em termos de convite para que, de alguma forma, vocês possam levar como bússola e mapa para o caminho. Porque lá está, a astrologia é como uma mala de ferramentas, eles dão-nos a malinha de ferramentas, mas quem tem que pegar no martelo ou no pincel e fazer alguma coisa com eles somos nós. Então, a ideia destas perguntas é precisamente ajudar-vos nessa reflexão. Espero estar dentro do tempo. Agora tira o print, tira o print, tira o print. Então, estes vão ser os eclipses desta temporada. Eu meti aqui desde janeiro até julho de 2027, porque é a altura em que os nodos vão estar neste eixo, Peixes e Virgem. Olharem para o vosso mapa natal, verem os graus e o signo, de alguma forma, se há alguma coisa lá importante a acontecer, pode nos dar ainda mais pistas de onde é que nós temos que ajeitar o penteado, a blusinha ou mudar de maquilhagem, não é? E o que é que temos que fazer aqui? Quem é que vai sair na Berlinda? Prepara o print, eu não vou dizer as datas que eu só tenho meia hora e disseram que eu, como era geminiana, nem ia conseguir meia hora, espero ainda não ter passado, mas comecei. Ai, tenho 33 minutos. Vá, bora lá, pessoal. Estas são as pessoas que vão estar a viver o retorno nodal ou retorno nodal invertido. Quem nasceu nestas datas, minha gente, agora chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez de entrarmos aqui na centrifugadora cósmica para sairmos prontos, para sermos pendurados na corda. Ainda assim, como eu vos digo, eu não acredito que, ainda que não hajam mapas, ainda que não hajam pontos no nosso mapa, que estas mudanças não nos toquem um bocadinho a todos como gotas deste oceano. Então, olhar aqui para o nosso carneiro e ver qual é a casa vai nos dar pistas sobre as áreas, o nosso carneiro, desculpem, para o nosso peixes e ver as áreas onde ele está, vai nos dar pistas sobre aquilo que de alguma forma teremos que integrar, onde é que a espiritualidade vai trazer este convite, onde é que haverá este convite ao fluxo, ao soltar o controle. E olhar para a Virgem precisamente no lado oposto. Então, temos aqui o nosso reloginho como bússola. Fazendo previsologia, que eu odeio, eu acho que a astrologia não faz previsões, ela aponta tendências e, sobretudo, ela espelha um bocadinho aquilo que já acontece aqui. Eu acredito que vai haver um aumento do debate sobre a saúde holística, trazer aqui uma saúde mais integrativa, a necessidade de repensar o burnout coletivo, as rotinas desumanas, implementar mais descanso, e menos produção por produção. Vão haver aqui
uma possível saturação do excesso de lógica, do controle de métricas, da otimização de performance, muito aquilo que nós ouvimos, trabalho enquanto os outros descansam, e uma abertura crescente a algo que seja mais intangível, como a própria autenticidade, o artístico, o simbólico, tanto, pelo menos eu assim espero, tanto a nível empresarial como nas escolas, como nas instituições. Vamos ter aqui uma espiritualidade que ganha força e visibilidade, mas poderá também surgir aqui algum desafio com falsos gurus, com o escapismo, com a manipulação emocional coletiva, porque lá está, vão haver muitas situações que nos fogem do controle, então a gente vai querer agarrar tudo. E estamos numa realidade dual e nem tudo é bom de se agarrar. Acredito que vai haver aqui uma limpeza sistémica, em termos de caos institucional, escondido através das burocracias, de sistemas de saúde, da assistência social e revisões de algumas áreas. Isto sou eu a fazer um bocadinho de futurologia, mas naquilo que toca ao coletivo, eu acho que será esta a tendência. Então, em resumo, é um convite para trocar o perfeccionismo por aceitação, unir a ciência com a espiritualidade, valorizar o serviço, sim, mas um serviço com alma, viver com mais gentileza, consciência e escuta interior e, de alguma forma, trazer a espiritualidade para a prática, que é precisamente isso que vocês estão a fazer aqui. Então, muito obrigada por serem e por estarem. Seguimos juntas. Até já! Muito obrigado. Ana! Muito obrigado, Bé. Uau. Corações, É, corações! Obrigada! Tudo a mandar corações para a Bé, no Alentejo. Meus Eu meti a queridos, agora quinta. chegou o momento Eu só sou dos privilegiados. Diz-me. Eu sou alentejana, mas eu meti a quinta, vocês viram? Sim, mas olha que realmente eu vi e correu muito bem. foi E muito obrigado pelos maravilhoso. teus slides. Mostra aí alguma coisas para aí que em balança. Luís, vamos Oh, primeiro dizer adeus aos nossos ah, queridos YouTubers que estão a ver este canal, depois na gravação, não é? Porque agora é só para os australófonos que estão aqui connosco, é, não é? é, Vamos cortar e depois tu fazes os as cortes. pessoas agora estão no YouTube, estão a ver esta parte e agora, se quisessem estar cá, tinham que mandar o e-mail para onde, Alexandre? Portanto, astrolusofonia@gmail.com. Exatamente. E dizer. Beijinhos! E agora só somos nós. Uhum.